Bom, eu resolvi fazer uma aula de exercícios sobre os assuntos que a gente já estudou. Então, provavelmente essa aula vai ficar um pouco longa. E eu aconselho que você pause o vídeo em cada exercício e tente resolver sem olhar a resposta. E depois você assiste a minha resolução. Se você acha que já está num nível mais avançado, você pode pular essa aula. Mas é importante você ter certeza que você sabe bem a matéria. Muitas vezes a gente assiste uma aula e acha que está sabendo tudo, mas quando vai resolver os exercícios, não consegue acertar. E esses exercícios que eu selecionei são exercícios que eu considero fáceis. Então, o ideal é que vocês estejam acertando a maioria deles. Então, vamos lá. A água pesada, utilizada em certos tipos de reatores nucleares, é composta por dois átomos de deutério, com número de massa 2, e pelo isótopo 16 de oxigênio. O número total de nêutrons na molécula da água pesada é. A primeira coisa estranha que acontece nesse exercício é o aparecimento dos átomos de deutério. O que são átomos de deutério? Todo átomo de hidrogênio tem só um próton. Mas alguns hidrogênios têm 1 de massa, 2 de massa ou 3 de massa. Ou seja, esse aqui tem 0 nêutrons, esse aqui tem 1 nêutron e esse aqui tem 2 nêutrons. Esses três átomos são diferentes, mas são considerados isótopos. São os três isótopos do hidrogênio. E os cientistas deram nomes para esses três átomos. Prótio para o isótopo que tem 0 nêutrons. Deutério para o isótopo com 1 nêutron e trítio para o isótopo com 2 nêutrons. Lembrem sempre que o número de nêutrons é dado pela subtração do número de cima com o número de baixo. O número de cima é a massa e o número de baixo, o número de prótons. Então, até dava para acertar o exercício sem saber isso, porque ele falava aqui que o número de massa é igual a 2. Ou seja, se a gente olhar na tabela periódica, a gente vai ver que o hidrogênio pesa 1. Mas nesse exercício, ele quer que a gente considere que o hidrogênio pesa 2. E é daí que vem a questão da água pesada. São hidrogênios mais pesados, pesando 2, enquanto o oxigênio continua sendo igual ao oxigênio que a gente está acostumado, que pesa 16. E a pergunta que ele faz é sobre o número total de nêutrons em uma molécula inteira de água. Então, a gente sabe que numa molécula de água, a gente tem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Cada hidrogênio tem massa 2 e o oxigênio tem massa 16. Então, a massa total dessa molécula de água é 20. E até tem a alternativa E aqui, só que não é a alternativa E, porque ele não quer saber a massa da molécula de água, e sim o número de nêutrons. Então, o correto é considerar o hidrogênio como um nêutron, porque se ele tem 2 de massa e um próton, na verdade, ele tem um próton e um nêutron, né? Aqui é a mesma coisa, um nêutron para esse hidrogênio, e aqui 8 nêutrons. E por que 8 nêutrons? Porque se a gente olhar na tabela periódica, o hidrogênio pesa 16. Mas ele tem 8 prótons. Então, desses 16 de peso que ele tem, metade é de prótons e a outra metade, consequentemente, vai ser de nêutrons. Então, aparentemente, você tinha que saber de cor que o oxigênio era o elemento de número 8. Mas, provavelmente, como isso era um vestibular, existia a tabela periódica na capa ou algo assim. Então, a resposta correta do exercício é 10. Alternativa A, 10. O número de prótons, de elétrons e de nêutrons do átomo é, respectivamente, o número de baixo, 17, é o número de prótons. E o 17 também vai ser o número de elétrons, porque como ele não disse nada a respeito da carga desse átomo, a gente vai supor que o número de elétrons e de prótons é igual. E, por fim, o número de nêutrons vai vir da subtração que a gente faz sempre. A massa inteira menos o número de prótons, e que vai dar 18. Então, a alternativa correta, letra A, 17, 17, 18. Um átomo possui 19 prótons, 20 nêutrons e 19 elétrons. Qual dos seguintes átomos é seu isótono? Ser isótono é ter o mesmo número de nêutrons. Ou seja, se o átomo denunciado tem 20 nêutrons, a gente tem que escolher qual desses 5 tem 20 nêutrons também. E lembrando que o número de nêutrons a gente consegue subtraindo o número de cima pelo de baixo, a gente chega na letra C, que tem 38 menos 18, valendo 20. Um cátion metálico trivalente tem 76 elétrons e 118 nêutrons. O átomo do elemento químico do qual se originou tem número atômico e número de massa, respectivamente. Então, ele quer saber o número atômico e o número de massa desse átomo. Lembrando que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. E o número de massa é a mesma coisa que prótons mais nêutrons. Ele disse que esse átomo é um cátion, ou seja, ele tem um número de elétrons desregulado. No caso, ele tem elétrons faltando. E quando ele diz que ele é trivalente, significa que são 3 elétrons faltando. Então, se o número de elétrons dele é 76 e ele deveria ter 3 a mais, significa que o número de prótons dele é 79. Então, a gente já pode eliminar a alternativa A e B. E para saber o número de massa, é só somar o 79 com o 118, porque ele deu o número de nêutrons. Então, como 79 mais 118 dá 197, a alternativa correta é a letra E.
Quando o elemento x com z igual a 19 se combina com o elemento y com z igual a 17, obtém-se um composto cuja fórmula molecular e o tipo de ligação são respectivamente. Então, a gente tem o elemento x, o elemento y, e ele disse que o z do x é 19. O que é o z? É o número de prótons. O número atômico do átomo é 19. Então, z é uma outra forma de se referir ao número atômico de um átomo. Então, claramente, aqui no y, o z é 17. Aí, o que ele quer saber? Qual vai ser a molécula que vai formar? E existem formas de resolver esse exercício sem a tabela periódica, mas é um jeito mais avançado. Eu vou resolver ele aqui com a tabela periódica. Procurando na tabela os elementos 17 e 19, a gente vai encontrar o cloro e o potássio. E a única coisa que importa para a gente aqui é a coluna que eles estão. Então, eu ensinei que todos os elementos que estão na primeira coluna têm carga mais 1. E todos os elementos que estão nessa coluna aqui têm carga menos 1. Então, a gente pode escrever x mais e y menos. E fazendo a cruzadinha, cada um vai passar um número 1 para o outro. E a resposta vai ser xy. E a gente pode eliminar a letra B e a letra D. E resta a gente saber se a ligação é covalente apolar, covalente coordenada ou iônica. E a resposta vai ser iônica, porque o potássio é um metal e o cloro um ametal. E toda vez que une um metal com um ametal, a ligação é iônica. Ou seja, há a doação de elétrons entre um átomo e outro. Quantos átomos de cloro se combinam com um átomo de qualquer elemento da família 2A da tabela periódica? Olhando na tabela, a gente sabe que o cloro está aqui. E a família 2A que ele se refere é a segunda coluna aqui. E todos os átomos dessa coluna têm carga 2+, enquanto a coluna do cloro tem carga 1-. Então, vou pegar o magnésio como exemplo. Mg2+, Cl-. E fazendo a cruzadinha, o magnésio vai transferir um 2 para lá e o cloro vai passar um 1 para lá, resultando em MgCl2. Quantos átomos de cloro? 2 átomos de cloro. Se combinam com um átomo de qualquer elemento da família 2A da tabela. No caso, eu escolhi o magnésio como exemplo. Então, a resposta é 2. 2 átomos. Átomos do elemento A, com Z igual a 12, combinaram-se com átomos do elemento B, com Z igual a 15. A fórmula do composto formado é: o Z igual a 12 está aqui, é o magnésio, enquanto o Z igual a 15 está aqui, é o fósforo. A carga do magnésio, por estar nessa coluna, é 2+, enquanto do fósforo, por estar nessa coluna, é 3-. Eu vou chamar aqui o magnésio de A e o fósforo de B, porque é assim que ele chamou no enunciado. Então, vai ficar A 2+ e B 3-. E fazendo a cruzadinha, vai passar um 2 para lá e um 3 para lá, resultando em A3, B2. E a gente chega na alternativa C. A equação incorretamente balanceada é: então, ele deu 5 equações e 4 delas estão com o balanceamento correto. A gente tem que encontrar o errado. Então, por exemplo, na letra A, a gente vai ter que contar os átomos de cada um dos elementos em cada um dos lados e procurar um erro em uma das 5 alternativas. Nessa primeira, a gente tem 4 átomos de mercúrio e 2 de oxigênio. Por quê? São duas moléculas, olha só, onde cada uma tem 2 átomos de mercúrio e um átomo de oxigênio. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. E aqui desse lado, a mesma coisa. 4 átomos de mercúrio e 2 átomos de oxigênio. Então, essa daqui está correta. Então, não é essa a alternativa. Na segunda alternativa, nós temos 2 átomos de potássio, 4 de hidrogênio e 4 de oxigênio no lado esquerdo, enquanto no lado direito a gente tem as mesmas quantidades. Com isso, o balanceamento também está correto. Na terceira alternativa, nós temos 4 átomos de nitrogênio, 8 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio no lado esquerdo. E se você contar, as quantidades são as mesmas no lado direito. Então, essa alternativa também está balanceada corretamente. Na quarta alternativa, nós temos 1 átomo de cálcio, 1 de carbono, 7 de oxigênio, 2 de hidrogênio e 1 de enxofre no lado esquerdo. E as quantidades vão se repetir no lado direito. Na alternativa E, nós temos 1 átomo de alumínio, 3 de hidrogênio e 3 de cloro no lado esquerdo, enquanto no lado direito nós temos 1 átomo de alumínio, 3 de cloro e 6 de hidrogênio. Está aqui o erro. Então, a alternativa correta era a letra E, que é a única que tem o balanceamento incorreto. Ao se fazer o balanceamento usando os menores coeficientes inteiros, a equação cuja soma desses coeficientes é igual a 7 é. Nessa questão, eu não tenho muito o que falar. Eu vou balancear 5 e mostrar
a que tem a soma igual a 7. Esse é o balanceamento correto das 5 alternativas. E a única que tem a soma dos coeficientes igual a 7 é a alternativa D. Então, a resposta correta, letra D. O coeficiente estequiométrico do O2 na equação é corretamente indicado pelo número. Nesse exercício, se a gente só colocar números inteiros, a gente não vai conseguir balancear essa equação. Então, se a gente escolhe o número 1, a gente fica com 2 átomos de oxigênio na esquerda e 3 átomos de oxigênio na direita. Já se a gente escolhe o número 2, a gente fica com 4 átomos de oxigênio na esquerda e 3 na direita. Então, o que é o correto de fazer? É escolher o número 1,5. E esse é o primeiro momento que eu digo para vocês que é possível escolher números com vírgula numa equação. Justamente porque 1,5 vezes 2 é igual a 3. Mas daí surge a dúvida, como pode uma molécula e meia de O2? E realmente, uma molécula e meia não existe. Para a gente balancear essa equação só usando números inteiros, a gente teria que multiplicar toda a equação por 2. E aí, o balanceamento ficaria assim: 4Fe mais 3O2, virando 2Fe2O3. Mas a resposta vai ser a alternativa B, 1,5, que é o número que preenche corretamente a lacuna. O óxido de alumínio é utilizado como antiácido. A reação que ocorre no estômago é: os coeficientes x, y, z e w são respectivamente. Então, a gente tem que balancear essa reação. Eu vou começar balanceando o alumínio. Como eu tenho 2 no lado esquerdo e 1 no lado direito, eu já vou colocar um 2 aqui. Agora, eu vou para o hidrogênio. Se eu tenho 2 aqui na direita e 1 aqui na esquerda, eu vou colocar um 2 aqui. Só que aí eu percebo que eu já tinha 6 cloros aqui na esquerda, então eu não posso colocar um 2 aqui. O que eu vou fazer? Coloco 6 do cloro aqui. E agora sim eu vou para o hidrogênio. Se eu tenho 6 hidrogênios na esquerda agora, é só colocar um 3 aqui. E o oxigênio, agora eu tenho 3 do lado direito, e eu vou deixar 1 para continuar tendo 3 no lado esquerdo. E está finalizado. Alternativa correta, letra B. Apresentam somente ligações covalentes. O que a gente tem que fazer nesse exercício? Procurar a alternativa que contém apenas elementos ametálicos. Quais são os elementos ametálicos, ou os ametais? São os azuis dessa tabela que eu peguei. Então, a primeira alternativa não pode ser, porque tem o sódio, e o sódio é um metal. A letra B tem o magnésio. A letra D tem o potássio. A letra E tem o lítio. E a única alternativa que é composta apenas por elementos ametálicos, ou seja, os carinhas azuis aqui da tabela, é a alternativa C. Lembrando que ligações covalentes são formadas quando dois ametais interagem entre si. A melhor representação para a fórmula estrutural da molécula de dióxido de carbono é. E o que é fórmula estrutural? É essa forma de escrever a molécula utilizando os gravetinhos, onde cada gravetinho simboliza uma ligação. É muito importante, desde já, decorar o número de ligações que cada elemento faz, principalmente esses três da molécula que eu peguei como exemplo: hidrogênio, carbono e oxigênio. O hidrogênio faz uma ligação, o carbono, 4 ligações e o oxigênio, 2 ligações. Dessa forma, sabendo que dióxido de carbono é a mesma coisa que CO2, a única alternativa que respeita essa quantidade de ligações é a alternativa C, onde o carbono tem 4 ligações e cada oxigênio faz 2 ligações. Por compartilhamento de elétrons, muitos átomos adquirem eletrosferas iguais às dos gases nobres. Isso acontece com todos os átomos representados na fórmula. Eu trouxe aqui mais uma vez a tabela periódica com as colunas e o número de ligações que cada coluna faz. Então, como o exercício tratava do oxigênio e do flúor, a gente sabe que o oxigênio faz 2 ligações e o flúor faz uma. E a única alternativa que apresenta uma molécula que respeita essas regras é a letra D. Nela, o oxigênio faz 2 ligações e cada um dos flúores faz uma ligação. Se o isótopo do chumbo, que apresenta número de massa 210, forma os íons Pb2+, e Pb4+, que possuem respectivamente 80 e 78 elétrons, então o número de nêutrons desse átomo neutro é. Então, ele está falando de um átomo de chumbo que tem número de massa 210. Então, eu já vou anotar aqui em cima. Em ambos os íons, a massa é 210. Se nesse átomo o número de elétrons é 80, e a gente sabe que ele está faltando com 2 elétrons do que ele deveria ter, significa que o número de prótons dele é 82 prótons. Então, eu vou colocar aqui embaixo 82. E, claramente, a conta do número de prótons vai dar a mesma para o outro átomo, 82 prótons. Claro, porque se esse número fosse diferente, eles não teriam o mesmo elemento. Mas, de qualquer forma, a conta seria 78 mais 4. E, para finalizar, o número de nêutrons vai ser a subtração
da massa pelo número de prótons, que vai dar o mesmo resultado nos dois íons. 210 menos 82 dá 128. Letra D. Calcular o número de átomos que há em 8 kg de cálcio. E o que é esse dado, cálcio igual a 40? Ele está falando para a gente que um átomo de cálcio pesa 40 U. Ou então, se nós pegarmos 6 com 23 zeros de átomos de cálcio, nós vamos ter no total 40 gramas. E por que exatamente esse número? É a tal da constante de Avogadro, que eu ensinei na segunda aula, sobre mol. Eu também posso dizer que 1 mol de cálcio pesa 40 gramas. Ou então, que o cálcio tem massa molar de 40 gramas por mol, sendo essa última forma a mais convencional. Então, esse exercício você consegue fazer com uma simples regra de 3. Se 6 vezes 10 a 23 átomos juntos pesam 40 gramas, quantos átomos vão juntos pesar 8.000 gramas, que é a mesma coisa que 8 quilos? Lembrando que, numa regra de 3, colunas iguais devem ter as mesmas unidades. Então, átomos com átomos, gramas com gramas. E para resolver, é só multiplicar em cruz. 6 vezes 10 a 23 vezes 8.000 igual a 40x. E isolando x, a gente chega em 1,2 vezes 10 a 26 átomos, que é a nossa resposta final. Então, eu vou encerrar essa aula e na próxima eu continuo com mais conteúdo.